O Steve Jobs ele não criou a Apple por ser um gênio que só acertava. Ele criou a Apple porque descobriu que o sucesso não vem de encontrar as respostas certas, mas sim de saber destruir e reconstruir essas respostas. Existe um erro fatal que 99% das pessoas cometem e que mantém essas pessoas presas num ciclo de mediocridade. Um erro que o Steve Jobs aprendeu a evitar a todo custo. E não é o fracasso, como a gente costuma ouvir por aí. Eu vou te revelar qual é esse erro fatal e te apresentar a lei oculta de Jobs, que separa os visionários dos meros seguidores do dia a dia. No final desse vídeo, eu vou te mostrar também uma ferramenta de programação neurolinguística, uma reprogramação mental para identificar e eliminar esse padrão que sabota, assim, silenciosamente o seu, o meu, nosso sucesso, seja ele financeiro, profissional ou pessoal. Isso pode ser um divisor de águas entre o bom e o extraordinário na sua vida. Então fica aqui comigo até o final, ok? Quando você para e estuda um pouco sobre a mentalidade por trás de figuras como o Steve Jobs, focando não apenas nas suas vitórias, mas na estrutura, quero dizer, na estrutura dos seus fracassos, nas reviravoltas, você descobre que coisas bem interessantes. O que a gente descobre cruzando com princípios da psicologia comportamental e da programação neurolinguística é que o padrão de pensamento deles antes da grande virada é o que realmente importa. É aqui que essa lei oculta se revela como uma estratégia prática em não apenas uma historinha, uma biografia do cara. Qual o erro fatal? É a chamada maldição da primeira resposta certa. Isso aí, a maldição da primeira resposta certa. O que eu quero dizer com isso? O erro fatal que impede o seu sucesso é o apego àquela primeira solução, a solução que funciona. Eu chamo isso de a maldição da primeira resposta certa. Pensa nisso, você tem um problema, você busca uma solução, encontra uma solução que funciona e depois você para, você relaxa, você se acomoda. Aquele primeiro sucesso, por menor que seja, ele se torna uma âncora, ele te afunda, ele te prende, ele te dá uma falsa sensação de segurança, enquanto, na verdade, ele está construindo os muros da sua zona de conforto. Bom, o cérebro humano é programado para economizar energia. Todo mundo já sabe disso. Quando nós encontramos um caminho que leva a um resultado positivo, claro, o nosso sistema límbico ele libera dopamina, criando assim um reforço positivo. Seu cérebro diz: ótimo, isso funciona. Guarda essa informação e repita essa informação. O problema é que funciona não é sinônimo de que, olha, isso é o melhor. Isso é o melhor que você pode fazer. Não. Funciona, é normal. Esse mecanismo que foi útil para nossa sobrevivência na savana, lá atrás, se torna um sabotador na busca pelo sucesso. Imagina um empresário que descobre uma forma de anunciar no Facebook e que traz um ótimo retorno, um bom resultado. Ele encontrou a primeira resposta certa, a primeira que ele encontrou. O erro fatal é o quê? É parar aí. Ele otimiza aquela campanha, ele melhora um pouco os criativos, mas nunca mais ele questiona se o Facebook é, de fato, o melhor canal para ele. Porque ele encontrou o que funciona e ficou tranquilo. Ele nunca mais testa o Google, o TikTok e outras redes sociais. Ele fica
tão bom em fazer simplesmente o bom que nunca busca o excelente. Em pouco tempo, um concorrente descobre um canal melhor e vai lá e engole ele. Essa é a maldição em ação. E tenho certeza que você já passou por isso. Pensa num projeto na sua área onde você parou de procurar alternativas porque você diz assim: ah, já funciona. Essa estagnação é o sintoma, é o problema. Me conta aqui nos comentários qual foi a primeira vez primeira vez que você encontrou essa resposta certa e que talvez esteja te prendendo até hoje num projeto seu. Acredita, isso é o primeiro passo para a gente se libertar. Então, qual é a lei oculta de Jobs? O desapego ativo. Se o erro é o apego, a solução é o desapego. Mas não é um desapego passivo, é sim um processo ativo, estratégico. A lei oculta de Jobs pode ser definida como o desapego ativo. Pode se chamar assim. O que é? É a capacidade de construir algo com paixão e ter a mesma paixão para desmontar esse algo em busca de algo fundamentalmente superior. O exemplo mais poderoso disso é o iPhone. Em 2007, a Apple tinha um produto quente no mercado, o iPod. Não sei se você é dessa época. O iPod era a maior fonte de renda, um sucesso absoluto. A primeira resposta certa para o futuro da música era clara: construir, fazer iPods. Fazer iPods melhores, com memórias melhores, talvez com a tela colorida, uau! Era o caminho seguro, o caminho que 99% das pessoas e das empresas seguiriam. Eu, você, todo mundo. Mas a genialidade do Steve Jobs não parou por aí. Ele era obcecado com o que poderia destruir o iPod. Isso aí que você ouviu. Ele só pensava o que poderia destruir o iPod. Ele sabia que se o celular e o reprodutor de músicas se unissem, o iPod ia morrer. Ao invés de esperar que um concorrente como a Nokia, a Samsung, pensasse nisso, fizesse isso, ele deu ordem lá para a Apple fazer. Ele decidiu canibalizar o próprio produto de maior sucesso, acabar com o iPod. Ele praticou o desapego ativo em escala máxima. Imagina o Jobs chegando lá para os engenheiros, para o pessoal do marketing, dizendo: olha, acabou o iPod. Acabou. E os caras vendendo iPod pra caramba e ele dizendo: acabou. Olha a genialidade do cara. Ele destruiu a sua galinha dos ovos de ouro para criar algo 1000 vezes maior, mais poderoso. O que era? O iPhone. O iPhone não foi uma evolução do iPod, foi uma desconstrução do conceito do iPod. Isso aconteceu várias vezes, né? Não foi só uma. Quando ele voltou para a Apple em 1997, a empresa estava à beira da falência. Ele vendia dezenas de produtos diferentes, né? Computadores, vendia impressoras, ele vendeu até um console de jogo, acho que era chamado Pippin, enfim. Eram dezenas de primeiras respostas certas, você entendeu? E estavam afundando o navio com aquilo, estavam afundando a Apple. Em uma reunião lendária, ele foi até o quadro branco, desenhou assim uma matriz com 4 quadrantes e disse: é isso que nós vamos fazer. Um computador de mesa e um laptop, um para o consumidor final e outro para o profissional, o cara que trabalha com isso. Ele simplesmente matou mais de 70% do portfólio de produtos da Apple. Ele matou, ele canibalizou, ele se desapegou de tudo que era bom, que estava vendendo ali, mais ou menos, para focar no que poderia realmente ser genial. Essa é a lei em ação. E por que desapegar é tão difícil? A psicologia do desapego. Aplicar essa lei é brutalmente difícil. E a razão é puramente psicológica e neurológica.
Primeiro, o viés do custo afundado, né? Tem um nome em inglês, não importa. Você investiu tempo, investiu dinheiro e energia na sua primeira resposta certa. Abandonar essa resposta parece, a gente vai concordar, parece um grande desperdício, né? O seu cérebro grita: nós já gastamos dinheiro nisso, gastamos muito tempo nisso. A verdade qual é? O tempo e o dinheiro gastos já se foram. Continuar num caminho inferior por causa de tempo e dinheiro, um gasto de investimento no passado, é a definição de jogar dinheiro bom em cima do dinheiro ruim. É isso. Segundo, nossa identidade se funde com as nossas criações. Aquela sua ideia de negócio, aquele seu projeto, aquele seu cargo na empresa, com o tempo, eles deixam de ser o que você faz e se tornam quem você é, que é um grande problema. Criticar ou abandonar a ideia vira um ataque pessoal a você. O desapego ativo do Steve Jobs, ele exige uma separação clara entre você e suas ideias. Você não é a sua ideia. Você é a fonte das ideias. E como fonte, você pode gerar outras ideias melhores, milhares de outras ideias melhores. Bom, pelo menos é assim que ele pensava. Se você está se identificando com essas dificuldades, se sente que suas ideias elas são parte de você, deixa aqui o seu like. Isso me ajuda a entender que esse conteúdo está tocando num ponto importante para você, né? Você tem, você não gosta de jogar ideias fora, é um problema. Então vamos lá para a prática. Como você pode instalar esse software mental, vamos dizer assim, do desapego ativo na sua vida? Aqui estão 3 técnicas de reprogramação mental baseadas em programação neurolinguística, PNL. Primeiro é o ritual semanal, mate as suas ideias queridas. Pode parecer pesado, mas é isso. Uma vez por semana você separa 15 minutos, pega o seu principal projeto e se pergunta com total honestidade: se eu estivesse começando do absoluto zero, como eu faria isso hoje? O que eu jogaria fora? Serve para as suas crenças também. Isso que eu acredito está me ajudando ou isso que eu acredito está me atrapalhando? A pergunta ela força um reenquadramento, que é uma técnica de PNL que te tira do seu ponto de vista atual e te coloca numa perspectiva de folha em branco. É o que a gente precisa. Segundo, adote o mindset do protótipo. Pare de ver os seus projetos como versões finais. Trate tudo como um protótipo 1.0. Seu plano de carreira é um protótipo. Sua estratégia de investimento é um protótipo. Sua rotina matinal é um protótipo, né? A palavra protótipo significa aquela coisa inicial. Reprograma o seu subconsciente para aceitar, até buscar imperfeições e para você se reinventar. Ele dá o quê? A permissão para que aquilo que seja desmontado e também seja melhorado. Não existe o peso do final, isso está pronto. Sabe aquela frase? Isso está pronto. Apenas a leveza do, isso está só no começo, isso é um protótipo. Terceiro, para qualquer problema importante que você tem, se force a encontrar 2 soluções. E assim, o ideal seria 2 soluções completamente diferentes. A primeira solução é quase sempre uma solução óbvia, fruto do seu pensamento padrão. A segunda já é diferente. Ela já te obriga a sair da caixinha, a acessar partes mais criativas do seu cérebro. Por exemplo, sua empresa ela precisa de mais clientes. Uma solução óbvia. Investir mais em anúncios. Uma resposta óbvia. Agora, se você focar em encontrar a solução 2, que não pode envolver a palavra anúncios, poderia ser algo completamente diferente, um programa de afiliados, uma estratégia de conteúdo viral, um evento, quem sabe.
Esse exercício, então, ele treina o teu cérebro a não se apaixonar pela primeira resposta, que ela vem assim na sua cabeça e a gente adora seguir a primeira resposta. Implementar uma dessas técnicas aqui já pode destravar um pouco o nível de clareza e sucesso para você. Se essa estrutura de pensamento, então, ela te deu sentido, te deu uma nova perspectiva, se inscreva aqui no canal, compartilha com quem você acha que vale a pena entender essa lei do Steve Jobs. Eu achei sensacional assim que eu li nas primeiras vezes, porque a gente realmente é um fato, é um erro fatal que impede o sucesso, né? Você seguir a sua primeira ideia e pronto. É o sucesso medíocre que te conforta e te impede de buscar o extraordinário, que é a lei oculta de Jobs, que é a lei que ele seguia, né? Buscar o extraordinário, o desapego ativo. Ok? Espero que você tenha gostado. Fique em paz.